Estão vendo minha tela, gente? Não, né? Porque eu não apertei compartilhar. Agora vocês estão vendo minha tela? Beleza. Então vamos começar, gente. A escola literária de hoje é o simbolismo. Eu coloquei esse quadro do Van Gogh, né? Porque o Van Gogh ele pintou alguns quadros simbolistas, alguns realistas, né? A gente tem que lembrar que esses dois movimentos estão muito próximos no tempo. E claro, eu sempre dou um destaque maior para os movimentos aqui no Brasil, mas eles vêm importados da Europa, né? E eles têm uma versão, né, nas artes plásticas. A maioria deles tem uma versão de quadros, de esculturas e tal, que se encaixam. E se vocês quiserem saber mais, eu já dei essa dica, mas vou falar de novo. Tem um aulão do ano passado, meu e da Juliana, que é a monitora de geografia. A gente fez um aulão de artes, tem dois, na verdade. Eu recomendo muito vocês assistirem, tipo, não estressa demais com isso, vocês podem, sei lá, tá lavando uma vasilha, coloca para você escutar, porque eu acho que ajuda bastante você ter pelo menos uma noção da parte, como é que fala, gente? Plástica, né? Dos movimentos literários, tá bom? Então, eu gosto muito, gente, desse quadro. Eu sei que agora vocês não estão vendo ele, porque tá na clássica tela branca, mas eu amo esse quadro Noite Estrelada. Achei ele muito bonito. Inclusive, dizem que o Van Gogh pintou ele tendo uma crise de enxaqueca. Então, como eu tenho enxaqueca, eu me identifico. Que quando a gente tem enxaqueca com áurea, né? Tô enrolando aqui enquanto eu treinava. Quando a gente tem enxaqueca com áurea, que é tipo a pessoa vê tipo uma mancha, né? Como se fosse uma mancha de água, só que ela é no seu olho, né? Então você vê tudo com ela. Dizem, né, que o Van Gogh estava com uma enxaqueca com áurea quando ele pintou esse quadro. Mas essa é uma curiosidade. Vamos então para o contexto histórico do simbolismo. Gente, o simbolismo vai ser mais uma escola literária que vai estar naquele contexto histórico. Lá, que a gente começou a estudar lá no realismo, eles acontecem todos simultaneamente, mas dessa vez eu trouxe o contexto histórico, porque acho que às vezes vocês já esqueceram lá do realismo, né? Então, a abolição da escravatura em 1888, proclamação da República em 1889, né? Aí está no período da Primeira República, né? Que é o período até o início do aquele golpe lá de 30, gente, não vou arriscar falar nome, depois eu falo errado. E aí tem o governo Floriano Peixoto, né? Que é de 1891 a 1894, ficou muito marcado por ser um regime muito duro, né? E o Floriano, gente, ele é aquele que vem depois do Marechal Deodoro da Fonseca, que eu acho que a maioria conhece, que foi o primeiro presidente do Brasil. E aí, né, depois veio o Floriano, etc. E aí, nessa época, aconteceram várias revoltas no Brasil. E aí, uma delas foi a Revolta da Armada e a outra, a Revolução Federalista. Então, gente, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não sei tanto sobre isso, só para contextualizar um pouquinho. Gente, então quais são as características do simbolismo? O simbolismo, ele vai ser contra o realismo, naturalismo e o parnasianismo. Então, se naquela outra aula a gente viu aquele meme, quero nenhum dos dois, não, obrigado, então o simbolismo já vai ser quero nenhum dos três, não, obrigado. Ele não se identifica com nenhuma dessas escolas, né? E por quê? Porque todas essas escolas, tanto o realismo quanto o naturalismo e o parnasianismo, por mais que eles tenham abordagens diferentes, todos acabam caindo no mesmo tema, que é a realidade. Então, o realismo, né, contando histórias como Bentinho e Capitu, né, a mulher que trai, né, que não é mais aquela mulher perfeita, mas contando mais a vida das pessoas, né, de classe mais alta.
Chega o naturalismo, conta a vida das pessoas de classe mais baixa, conta, né, como que é o modo de vida, fala sobre as coisas do cotidiano, né? E o parnasianismo, que fala sobre o cotidiano, só que dos ricos, né? E fica mais na poesia, né? Eles gostam muito de falar dos objetos, né, que os ricos têm acesso, e gostam de falar também muito do mundo antigo, né? Igual a gente estudou Francisca Júlia, com a Musa Impassível e tal. Só que todos esses acabam caindo numa ideia de realidade, tá bom? Mesmo os que falam de mitologia, tá? Eles caem nessa ideia de uma coisa muito real e tal, muito do dia a dia, muito cotidiana. Então, o simbolismo não gosta disso. O simbolismo acredita que é mais importante a gente voltar a focar nos sentimentos e na subjetividade do homem. Então, nos sonhos, nos pensamentos, nos desejos, tudo isso. E aí, as características são linguagem subjetiva, ou seja, tanto realismo, naturalismo e parnasianismo são caracterizados por uma linguagem objetiva, ou seja, uma linguagem que não tem outras coisas por trás. A pessoa fala o que realmente ela quis dizer, não tem tipo assim, ela falou flor para simbolizar o sentimento. Não, não tem isso. Bem objetivo. E agora o simbolismo não. O simbolismo ele gosta dessas figuras. Ele quer sim, né? Quando eu falar estrela, você vai entender morte, né? Talvez. Não tô falando que é sempre assim, tá? Mas eles gostam de jogar com as palavras. Transcendental, gente. Transcendental é aquela coisa que é sobrenatural, né? Não é uma coisa humana. E sensorial. E aí, tanto os sentidos do corpo, né? Sensações físicas e também sensações internas, né? E aí tem muito a musicalidade dos poemas, né? Eles vão se preocupar com. Sim, é um poema que é bonito, eles não admitem isso. Eles produzem obras bonitas, mas eles não estão focados na beleza, eles estão focados em exprimir sentimentos. E o que é uma musicalidade num poema, gente? Uma musicalidade não quer dizer que o poema é cantado, não quer dizer que ele é acompanhado por instrumentos, nada disso. A musicalidade nada mais é do que você usar recursos da fala para criar uma sensação de ritmo. Por exemplo, no poema Tédio, do Cruz e Souza, tem uma parte que é assim. Mudas epilepsias. Falei errado. Mudas epilepsias, mudas, fundas, agudas, negras nevrostenias. Acho que eu esqueci uma parte. Tá. Enfim, mas o que mais importa é esse mudas epilepsias, mudas epilepsias. Essa repetição do som dá uma sensação de música. Isso é musicalidade no poema. Criatividade, então, como eles não gostam de falar de realidade, nem de coisas, né, tangíveis, eles gostam de ser criativos, né, com as coisas. Misticismo e espiritualidade, né, eles gostam muito de falar tanto de temas de morte, de religião, mas também de zodíaco, coisas assim. E também eles trazem de volta a sensualidade, né, que tinha caído desde o romantismo, não se via mais a sensualidade na poesia. Por que tem sensualidade? Porque eles gostam de sentimentos, né? Além disso, fuga da racionalidade, estímulo dos sentidos, né? A vida não precisa ser o que eu tô vendo, ela pode ser o que eu tô sentindo. É assim que eles pensam, né? E eles acham assim, não, a realidade é tão chata, pra que eu vou fazer poema sobre realidade? Entendeu? Eu já sou obrigada a viver na realidade. Pra que eu vou ainda passar isso para as minhas poesias? Eles não veem sentido em escrever sobre a realidade e tudo mais. A ideia de subconsciente e inconsciente que vem da psicologia, né? Então, eles são influenciados pelos escritos de Freud. Universo transcendental dos sonhos, né? Que também tem a ver com Freud. Eles pensam muito nessa questão enfim, eles gostam, né, de coisas que não são tangíveis. Então, eles gostam de sonhos. Eles também gostam muito de usar figuras de linguagem como a aliteração e a sinestesia. O que é uma aliteração? Depois a gente vai ter aula, viu, gente, sobre todas as figuras de linguagem. Mas a aliteração é a repetição de uma vogal. Quando você repete várias vezes
a mesma vogal no início, às vezes não é no início, essas são as mais difíceis de pegar, mas normalmente no início das palavras. Por exemplo, mudas epilepsias, não, entendeu? Então, como repete sempre o som do M, né? Isso é uma aliteração que gera uma musicalidade, tá bom? E eles gostam muito de sinestesia também. E o que, que é uma sinestesia? Sinestesia é a mistura de sentidos. Por exemplo, se eu falo que um cheiro é doce, isso é sinestesia, porque o cheiro não é doce. Doce é uma característica do nosso paladar, né? Mas a gente sente, inclusive cheiro, eu acho uma coisa impossível de descrever sem sinestesia, porque a gente não consegue. Ou o cheiro é doce, ou ele é azedo, ou ele é, sabe? Nunca é, enfim, a gente não tem muita coisa. Mas, enfim, sinestesia pode ser várias coisas. Se falar assim, a voz macia. Como assim? A voz não pode ser macia. Macia é uma coisa de tato. E voz é uma coisa que a gente ouve. Não tem como. Então, quando me pega e mistura as duas sensações, isso é uma sinestesia. Além disso, maiúsculas alegorizantes, que são umas letras maiúsculas no meio do poema, do nada, geralmente porque o autor quis dar é, algum destaque, né, para aquela letra, por isso que ela tá maior, geralmente um destaque para a palavra em geral. E ele ficou conhecido como decadentismo, porque ele não valorizava a forma. Então, quando os parnasianos viram o que os simbolistas estavam fazendo, eles não gostaram, e aí ficou conhecido como decadentismo, porque em comparação com o cuidado que os parnasianos tinham, ele era decadente, porque ele não valorizava tanto a forma. Só que eu prefiro mil vezes o simbolismo do que o parnasianismo, né? Mas enfim. Então, a gente vai estudar um autor aqui que se chama Cruz e Souza. Ele é o principal autor do simbolismo. As obras dele são Missal, Broquéis, são duas obras separadas, tá, gente? Porque normalmente fala assim, Cruz e Souza, Missal e Broquéis, só que são dois livros, tá? Não é o mesmo livro. É que foi lançado no mesmo ano, enfim, acho que a galera confunde um pouco, mas são dois. Tropos e Fantasias, Faróis e Últimos Sonetos. Características do Cruz e Souza. Profundidade filosófica, ou seja, né, ele tinha muito essa questão de pensamento e tal, de filosofar mesmo sobre a vida nos poemas, angústia metafísica, e o que, que é angústia metafísica? É aquela questão de onde que eu vim, para onde que eu vou, qual que é o meu destino eterno, qual que é o propósito da vida, essas coisas. Além disso, Cruz de Souza era obcecado com a cor branca, no sentido de que a maioria dos poemas dele tem alguma referência à cor branca. Ele gostava também de criar imagens etéreas, né? O que é etéreo? É uma coisa, tipo, que te lembra uma coisa sobrenatural, que parece uma coisa sobrenatural. E, por exemplo, um lugar que eu consideraria etéreo. Sabe no Harry Potter, a sala de adivinhação? Aquilo é etéreo, tipo umas fumaças, umas cortinas transparentes, um negócio assim. Isso é etéreo, uma coisa que não parece muito desse mundo, parece sobrenatural. E um forte apelo sensorial. Mas agora vamos explicar, né? Por que o Cruz de Souza era obcecado com a cor branca? Gente, é uma história triste, tá? O Cruz de Souza, ele era um homem negro, filho de escravos alforriados. Então, eles dizem, né, que ele sofreu muito preconceito durante a vida. E isso causou nele uma obsessão com a cor branca. Então, ele sempre traz essa questão do branco nos poemas dele por causa do preconceito que ele sofreu. Tipo, meio que foi o jeito que ele reagiu ao preconceito foi criando essa obsessão dentro dele. Então, ele sempre coloca, tá? Se você vê muito branco num poema, você já pode saber que é do Cruz e Souza, tá bom? Então, vamos analisar aqui esse poema que se chama Siderações. Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais noivados. De nuvens brancas, a amplidão vestindo. Num cortejo de cânticos alados, os arcanjos e as cítaras ferindo. Passam das vestes nos troféus prateados.
As asas de ouro finalmente abrindo. Dos etéreos turíbulos de neve, claro incenso anormal, límpido e leve. Ondas nevoentas de visões levanta, e as ânsias e os desejos infinitos vão com os arcanjos, formulando ritos da eternidade que nos astros canta. Então, gente, esse poema, eu não achei ele tão fácil de entender, né? Mas o que que fala aqui? Que as ânsias e os desejos estão subindo. Então, pense, é como se ele personificasse, né, esses... Acaba que ânsia e desejo é a mesma coisa, né? Ânsia, só que a ânsia eu acho que ela é um pouco mais forte, né? Ela é uma coisa, né, que é um apelo forte do desejo, mas em tese é a mesma coisa. Então, o desejo está subindo e chegando até o céu, né, de nuvens brancas, a amplidão vestindo, num cortejo de cânticos alados, né? Então, os arcanjos as cítaras ferindo. Então, os desejos vão subindo e eles vão chegando no céu, né, de nuvens brancas, e aí aparece um cortejo, né, um grupo de arcanjos, de anjos, que são seres sobrenaturais, né, como eles sempre gostam de trazer, as cítaras ferindo. Cítara é um instrumento, então os anjos estão cantando e tocando instrumentos. Passam das vestes nos troféus prateados, as asas de ouro finalmente abrindo. Ai, essa parte é ótima, gente, eu tive que pesquisar. Dos etéreos turíbulos de neve, claro incenso aromal, límpido e leve. Gente, sabe o que é turíbulo? Alguém sabe o que é turíbulo? Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida antes, né? Aí eu fui ver, e turíbulo é uma. Sabe na Igreja Católica, quando eles colocam o. Eu não sei, gente, porque eu não sou católica, mas assim, colocam o incenso dentro de um negocinho assim e vai passando assim. Eu já vi isso, mas não sei exatamente. Isso é um turíbulo. É o lugar que coloca o incenso para poder fazer assim, passar, sabe, nos lugares. Então, o turíbulo acaba sendo uma referência também ao espiritual, né, e tudo mais. Então, turíbulos de neve, de claro incenso aromal, né, porque o turíbulo é de colocar incenso, límpido e leve. Então, límpido e leve é aquela sinestesia, né? Porque como que um incenso pode ser límpido e leve? Isso não é coisa que a gente fala de um incenso. Do incenso, a gente fala do cheiro, né? Então, essa questão, né? O incenso tem um cheiro leve, mas como que um cheiro pode ser leve? O que é um cheiro pesado? Entendeu? Então, tem essas figuras, né? Arcanjos e eternidade, que são as referências ao sobrenatural, né, e a espiritualidade, ânsias e desejos, né, são sentimentos. Pegando mais aqui minhas anotações mesmo. A maiúscula alegorizante aqui nesse poema é estrelas, tá? Ele quis chamar atenção, né, para essa palavra. Enfim, gente, então tem tudo isso. Ele está fazendo um poema sobre os seus sentimentos estarem subindo para o céu, encontrando com vários, com os anjos, né, que são seres espirituais, e né, chegando até lá, até a eternidade. E quais são as interpretações possíveis desse poema? Tem duas. A primeira é que a paz vem da falta. Eu escrevi da falta duas vezes. A paz vem da falta de desejos e ânsias, tipo que você fica de boa quando você não tá querendo nada. Ou pode ser uma metáfora para a morte, porque sem desejos, sem sentimentos, não existe vida. Então, ele poderia estar querendo dizer essas duas coisas, tá bom? Eu sei que às vezes é difícil olhar e falar assim, nossa, que isso? O sentimento subindo quer dizer a morte? Mas porque principalmente no simbolismo, eles adoram temas de morte. Nossa, adoram mesmo. Então, gente, deu para entender? Eu sei que esse poema não é simples, mas vocês conseguiram ver todos esses elementos do simbolismo dentro dele? Ju, eu achei muito legal, achei um texto bem interessante. Tipo assim, realmente dá para perceber que tem esse abismo entre essas duas interpretações.
E que dentro dessas duas interpretações dá para ter várias outras interpretações a ser disso. E isso é interessante, né, que a literatura traz pra gente. Tipo assim, dependendo da sua realidade, da forma que você pensa, você vai interpretar de outro jeito. E isso é interessante, porque quando ele fala sobre a paz, tipo assim, né, tipo, a interpretação possível de a paz, quer ver? Aquela parte que as ânsias e os desejos vão subindo. Ele pode estar falando de vai subindo, ficando uma coisa maior e mais importante, ou ele pode dizer que tá ficando, tá no céu e, tipo assim, não faz mais diferença. Não então, tá mais com você. Exatamente, então é interessante, porque dá pra ver. Gente, nuvens brancas, então, nossa, vestindo. Que lindo isso, sabe? Tipo, é uma pessoa que realmente parece que tá naquele sofrimento interno, sabe? Tipo assim, é um poema tão bonito, você vê que tem um pouco de dor, assim, aquela coisa de ter um pouquinho de sofrimento. Todo poema que eu achei bonito demais. Exatamente, tem aquele pouquinho de dor, assim, aquele pouquinho de. Eu acho que todos os poemas têm alguma coisa oculta. Acho que por mais que eles falem assim, igual no Parnasianismo, quando eles falam que não tem nada, é só aquilo, ainda assim, tem alguma coisa oculta ali atrás. Eles não aguentam. Exatamente, não dá para esconder. A pessoa escreveu para passar alguma coisa, sabe? Talvez. E o que acontece? Ela passa, mas nem todo mundo recebe do mesmo jeito. Então, assim, você vê que foi uma pessoa que sofreu. Você vê que pelo poema, pelo elemento que colocou, foi uma pessoa que teve muito sofrimento. Sim, eu acho que sim. Como que a gente pode chegar numa interpretação precisa do que ele falou? Bom, é quase impossível, porque ele já morreu, então ele não pode falar pra gente qual a interpretação desse poema. Eu não acho que ele sabia que ele seria estudado algum dia, né? Então, assim, ele não deixou nada explicando. A gente pode inferir algumas coisas pela vida do poeta, mas mesmo assim, tipo, essa questão do branco, né? A gente consegue inferir que essa obsessão dele veio do sofrimento que ele sofreu por causa do racismo. Mas tem coisas que são difíceis e eu acho que isso é verdade. Nós somos pessoas diferentes e a gente vai interpretar de jeitos diferentes, né? Essas pessoas que falam com mais propriedade, e isso eu não tô falando de mim, eu tô falando de pessoas, tipo assim, que são super graduadas em literatura e tal, que elas chegam e falam isso é isso, normalmente é porque elas conhecem muito bem o autor para poder saber o que ele poderia querer dizer. Mas, ainda assim, a pessoa pode estar errada. Porque, às vezes, o autor pode virar e falar assim, se ele pudesse, né, falar, não era nada disso não, gente, nada a ver. Né? Sei lá. Estrela é uma coisa que aqui, né, tipo assim, quando a gente olha pra cima, estrela é uma coisa que você vê branco. Assim, um ponto que tá brilhando e geralmente é branco. Aí cristais gelados, gelo também tem uma cor mais clara. Isso é verdade. É verdade. Boa. Nuvem é branca. Arcanjo é uma coisa branca. Meu Deus. Prateado não é um branco, mas é uma cor clara. Entende? Ele falou de ouro, ele falou de uma coisa prateada. Verdade. Neve. Então, é interessante, porque, tipo, tá bem claro aqui que talvez sem ele perceber, ele conseguiu passar os elementos dessa obsessão que ele tinha com essa cor. Essa tristeza com esse racismo que ele sofreu. Ô, Ju, eu só queria te falar que eu vou ter que ir embora. Não vai não. É porque aqui em casa só tem um notebook que dá para ter o microfone e que dá para eu escutar. Tem um computador, mas infelizmente não tem lugar para onde sair som. Então, a minha irmã, quando ela tem aula, ela só pode fazer por aqui. E aí agora ela tem aula. 6h40 todo dia ela tem aula. E aí ela já está se preparando e tal, e daqui a pouco vai me pedir mesmo, então eu já vou antecipar mesmo. Isso foi um prazer. Que pena, Bel. É sempre um prazer ter você aqui. Mas depois assiste, tá bom? Termina de assistir a aula. Eu vou postar lá. Beleza. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Bel. Boa aula. Tchau pra vocês. E assim, por favor, gente, continua falando do creme de cabelo, hein? Vamos discutir creme de cabelo, sim, gente. Então, galera, vocês têm alguma dúvida sobre esse poema ou sobre o Cruz de Souza, antes da gente passar para o próximo autor? Deixa eu abrir no chat mesmo. Tranquilo, né? Então, beleza. Eu sei que não é um poema muito simples, tá, gente? Ele é bem cheio de... Mas por quê? Porque eles adoram subjetividade. Então, ele não ia vir aqui
aqui e entregar de bandeja o que ele estava sentindo. Não, ele ia fazer um poema subjetivo, né? Cheio de figuras e tudo mais. Gente, então agora a gente vai estudar o Alfonso de Guimarães. Preparem os lencinhos. O Alfonso de Guimarães, as obras dele são Centenário das Dores de Nossa Senhora, porque ele era um cara muito católico. Inclusive, o nome dele não era Alfonso, não, Afonso. Era Afonso mesmo, normal. Só que ele quis mudar o nome dele porque para ficar mais próximo dos cantos católicos que ele gostava, que eram em latim e tal. Ele escreveu também Dona Mística, Kyriale, Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte. O Afonso de Guimarães, ele era muito mais do que o Cruz de Souza, obcecado com a morte. Então, se o Cruz de Souza é obcecado com o branco, o Afonso de Guimarães é obcecado com a morte. Além disso, misticismo, né, crenças e tudo mais, um forte desencanto com o mundo. Tá apresentando? Tô. Vocês não estão vendo mais? Não, tô vendo que Pra mim tá aparecendo. Agora, ó, tá dando que eu tô apresentando. Deve ser que o seu falhou. Beleza. Vocês estão vendo, né, galera? Eu tô vendo. Beleza. Então, ele tem um forte desencanto com o mundo, né? Ele é uma pessoa, igual eu falei, muito religiosa, né? Católico. Além disso, ele trata muito dos temas da solidão e do amor. E por que, gente, tudo isso? O Afonso de Guimarães, ele sofreu uma perda quando ele tinha 18 anos. Então, ele achava que era uma menina que ele era apaixonado, que ele chamava de noiva, mas não se sabe se era noiva dele mesmo. Mas ele ficou muito impactado por causa da morte dela, né? Afinal, ele era muito jovem e gostava dela, e ela morreu, e isso marcou ele para sempre. Então, a gente vai ver depois um poema que ele fez em homenagem a ela. Mas primeiro, vamos ver o mais famoso dele, que é o Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então, gente, o que aconteceu nesse poema? Esse acho bem mais fácil do que o outro. O que aconteceu aqui com a Ismalha? Qual é a história que está contando? Eu acho que ele tá falando que ela se suicidou. Exatamente. Só que no poema não deixa claro se ela fez isso de propósito ou não, porque ela era louca. Então, é a história de uma menina louca que se atirou de uma torre. Então, olha só, alguns pontos aqui para a gente destacar. Elementos religiosos estão de rosa. Anjo, Deus, alma e céu. Porque ele começa falando do céu físico, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Esse aqui é o céu físico. Agora, sua alma subiu ao céu, é o céu religioso, né? Não é mais o céu azul que a gente vê. Elementos psicológicos, né? Lembra que eles eram influenciados pela psicologia, pela ideia dos sonhos, do Freud? Então, enlouqueceu, né? A primeira coisa. Pôs-se a sonhar, né? No sonho em que se perdeu, né? Ou seja, ela é uma mulher que ficou louca, se perdeu nos sonhos, né? Eu coloquei cantar também, porque acaba que cantar também é uma atitude que, eu não sei, mas a música, ela é uma coisa que traz um impacto para a nossa vida, né? A gente geralmente não fica alheio à música, né? Então, ou você gosta, ou você não gosta, ou aquilo te agrada ou não. Então, a música é uma coisa que mexe muito com a gente. Então, eu coloquei junto com as características psicológicas. E esse, lua e céu, lua e mar, né? E asas. A lua, gente, a lua, as estrelas são elementos também
que são um pouco etéreos, porque quando a gente olha para o céu, né, a gente tem essa sensação de sobrenatural, pelo menos eu tenho, né, gente, não sei vocês, de uma coisa sobrenatural e tudo mais. E a lua e as estrelas e tudo mais sempre foram elementos invocados para falar disso, sabe? Seja para falar de Deus, né, que Deus criou as coisas, ou seja para falar de horóscopo, de tudo mais, sempre tem esse elemento da lua, das estrelas, eu acho que é porque elas são impressionantes pra gente. Então, tem muito essa questão, tá bom? Então, lua, estrela é um negócio que aparece muito no simbolismo. E aí, basicamente, esse texto mostra muito a dualidade entre o espírito e o corpo, o sonho e a realidade. Porque no sonho, a Smiley ia voar, mas na realidade ela caiu da torre, né? Então tem esse jogo, tipo, né? Você pode viver no sonho e a realidade ser outra coisa, né? Isso é extremamente simbolista, tá bom? Beleza, gente? Ficou alguma dúvida sobre o Ismalha? Vamos passar para frente. Esse poema aqui também é do Afonso de Guimarães, é em homenagem a essa noiva que morreu, e eu acho ele muito triste, nossa. Hão de chorar por ela os cinamons. Hão de chorar por ela os cinamons, murchando as flores ao tombar do dia, dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. As estrelas dirão: ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria, e pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua, que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Que os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos dirão no azul ao vê-la, pensando em mim, por que não vieram juntos? Então, nossa, gente, esse poema acaba comigo. Aí eu destaquei aqui de rosa alguns elementos da natureza que ele usou. Cinnamon, gente, é uma árvore, tá? Muito bonita, inclusive. Então ele vai falando, descrevendo como que a própria natureza está triste pela morte dessa donzela e tudo mais. Algumas figuras religiosas também, né? Arcanjos. E no azul, alvela. Só que esse azul não é qualquer azul. É o azul que remete ao céu, né? É uma metonímia para o céu. E o que é uma metonímia? Quando a gente pega a parte pelo todo. Ou seja, se eu falo, você tem mãos habilidosas. Não é que você tem mãos habilidosas, né? Porque a habilidade vem de você como um todo. Se eu falo mãos, suas mãos são habilidosas, isso é uma metonímia. Porque eu peguei uma parte, como se fosse o todo. Ou eu estou lendo Machado de Assis. Não, você está lendo uma obra dele. Isso é só uma parte. Né? Você não está lendo ele, entendeu? Então, nesse caso, né, o todo pela parte. Então é isso. Então, quando fala o azul, que os arcanjos estão no azul, é uma metonímia pelo céu, tá pegando só a característica azul para falar do céu. Então, né, aqui os sentimentos que a natureza tem em relação à moça. Chorar, lembrando-se, né, a lua era carinhosa com ela, questões, e a questão da morte, né, que é muito presente no simbolismo. E a questão da psicologia também. Não, peraí. Não, sentimentos. Choro, lembrança, né, que remete a uma saudade, carinho da lua, e a questão dos sonhos também. Os meus sonhos de amor serão defuntos. É essa parte que eu perdi por um segundo. Gente, então, beleza? Deu para pegar esse tapa de amor? Agora, vocês têm alguma dúvida? A gente pode interromper, perguntar. Olhar aqui no chat. Deu sim. Até chorei, né? Pois é, velho, muito triste. É porque tem toda aquela ideia do amor não concretizado, porque ela era noiva, tipo assim, eles não chegaram a casar, e tem todo aquele negócio do tipo, ai, não foi, porque ela morreu jovem. Então, é bem triste. E agora, gente, a gente vai falar de um poeta que é muito polêmico, muito mesmo, que é o Augusto dos Anjos. Ele é polêmico, gente, por causa das coisas que ele escrevia. Aqui mesmo?
Oi? Cinnamon usa. Cinnamon é uma árvore. Faz parte dos elementos da natureza que estavam tristes por causa da morte da donzela. Beleza? Gente, então, o Augusto dos Anjos, ele escrevia uns trem muito nojento às vezes. E aí, ele é um autor muito difícil de classificar. Até hoje não existe um consenso se ele é simbolista ou pré-modernista, mas não tem nenhum problema. É só a gente analisar pegar cada poema, falar isso tem as características do simbolismo ou do pré-modernismo. Essa aí é do simbolismo, por exemplo, né? A principal característica do Augusto dos Anjos é uma grande angústia metafísica, ou seja, que eu já expliquei antes, né? Uma grande angústia de saber o propósito da vida, por que a gente está aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai, essas coisas. E aí ele tem esse poema aqui, super alegre, só que não. E vou ler para vocês, então. Psicologia de um vencido. Psicologia, lembra? Eles gostavam demais de psicologia. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida, em geral, declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frielidade inorgânica da terra. Então, assim, por mais que esse... qual que é o sentimento principal desse poema? Pessimismo. Uma visão pessimista e existencialista da vida, né? No sentido de que a vida não tem sentido, que a gente tem é só o agora e tudo mais. Mas é engraçado porque ele coloca coisas tipo filho do carbono e do amoníaco, que aí já são referências à química. O que dá carbono com amoníaco? Não sei, gente. Depois vocês perguntam os professores de vocês e me contam. Mas ele começa a falar desses negócios de química e depois mistura química com o zodíaco, sabe? Essa mistura tipo de misticismo com ciência, sabe? Então, ele... né? Esse aí, ele não tem uma questão religiosa, igual o Afonso de Guimarães, que ele era católico. Ele não, ele fala da questão do zodíaco, né? Mas não deixa de ser uma forma de... Né? Enfim, foi a forma que ele invocou o misticismo. Sofro ânsia e cardíaco, né? E o que ele quer dizer com essas coisas? Que ele sofre a ânsia como a ânsia da boca de um cardíaco, ou seja, daquela pessoa que tá, né? Que tem dificuldade, né? Tem um coração que tem problemas e tal. Então, é uma pessoa que às vezes tem dificuldade para, por exemplo, ela não pode correr longas distâncias sem se sentir cansado. Então, é assim que o Augusto dos Anjos se sente. Ele se sente cansado, com uma ânsia, assim, uma vontade de alguma coisa que ele não sabe explicar. E qual que é a solução, então, que ele dá? Morre que passa. É a solução dele. Ele fala, então, o verme, o operário das ruínas, né, que declara guerra à vida, ele que é a solução. Então, ele é extremamente existencialista, né, essa visão super pessimista da vida, e a visão que ele tem de si mesmo também é muito ruim, né? Filho do carbono e do amoníaco, como assim, velho? Tipo, nós somos seres humanos e tal. Ele depois se chama de monstro, hipocondríaco, que é uma pessoa que tem mania de doença, né? Que é uma pessoa que acredita que tem, não é mania de doença, né, gente? A pessoa acredita que ela tem várias doenças diferentes e tudo mais. Então, ele é essa pessoa, tipo, né, um pessimismo muito forte e acredita que a solução para tudo é morrer. Então, e vocês veem que ele é muito mais brutal que os outros, né? Os outros, o Afonso de Guimarães, ainda colocavam assim um certo frufru nessa questão.
mas ele não. E, na verdade, o Cruz de Souza tem um poema que se chama Tédio, que aí não tem frufru, não. É um poema muito... ele é muito gráfico na descrição da morte, né? Chega a falar da morte física mesmo, de como que seria um corpo se decompondo e tal. Então, ele é um poema bem gráfico, para quem tem estômago. Então, gente, só que tem um problema, né? A morte, ela é muito abordada no simbolismo, mas ela também é muito abordada no romantismo. Então, como que vocês vão saber diferenciar? Gente, separei aqui algumas características para vocês não caírem, né, nesse tipo de conceito. Ó, o simbolismo, ele fala muito da morte, mas no sentido de esperar a morte, para o fim das angústias, né, que sejam elas causadas pelo amor, pela perda de alguém querido. Então, é esperar a morte. Já o romantismo é procurar a morte como solução para a dor do amor especificamente, tá? No simbolismo, a dor pode ser causada por outras coisas, né? Já no romantismo, a dor é sempre causada pelo amor e você não vai ficar esperando, você vai tomar uma atitude, entendeu? Então tem isso. O simbolismo ele é mais passivo à espera da morte. O romantismo quer realmente procurar isso. Simbolismo. Muitas vezes o simbolismo ele não fala da morte da pessoa, fala da morte de alguém querido, ou da morte como um tema geral, universal, né? Fala disso, né? A morte de alguém querido, uma morte que foi marcante para o autor, coisas assim. Já no romantismo, tem a idealização da morte, né? A morte como um ato romântico, a morte como uma coisa para você fazer junto com a pessoa amada, sabe? O simbolismo não tem esse sentimento de querer a morte, sabe? Já o romantismo tem. O simbolismo, ele pondera as consequências espirituais da morte. Ele pensa, então, as pessoas morrem, céu, inferno, elas têm alma. Eles colocam muito isso nos poemas, né? E agora, o romantismo ele não pondera consequências espirituais da morte, ele só quer morrer. Pronto, é isso. Ele não pensa se vai para o céu, se vai para o inferno, se outras coisas. Ele não coloca nada de espiritual na questão da morte. O simbolismo também pondera sobre as consequências da morte física. Tem, igual eu falei, o poema do Tédio, né? Se vocês depois quiserem procurar, é um poema que fala muito sobre isso, fala sobre, né, decomposição. E expõe, né, a morte física de uma forma bem explícita e bem brutal, né? Descrever o inferno, tipo, os demônios, fala que, como é que é? Velhos diabos de chaveiros curvos rugindo de desejo, tipo, enfim, né, querendo pegar as pessoas, sei lá, coisas assim. Então, no simbolismo, a morte é muito isso. Não é uma coisa que você procura, é uma coisa que acontece, que é marcante para os viventes, mas que, enfim, né, que tem suas consequências físicas e espirituais. Para o romantismo, a morte vocês veem, no simbolismo, a morte é muito mais. Tem um leque, né, de coisas que eles pensam sobre a morte. O romantismo não. O romantismo é bem objetivo, eles só pensa nisso como uma solução para a dor do amor. Também não pondera sobre as consequências da morte física. Só pensa, eu só queria morrer. O romantismo e o simbolismo já tem uma gama de pensamento envolvido. Gente, então esse foi o simbolismo. Vocês têm alguma dúvida? Meu rosto está tão quente. Vou fazer um poema simbolista. Nossa, amo. Para mim, pode fazer todos os poemas. Gente, eu vou colocar de novo aqui para vocês colocarem a presença. Não esqueçam. E se tiverem alguma dúvida, falem, tá bom? Ai, que bom, gente. Eu amo o simbolismo.
Gente, beijão, tá? Vou encerrar aqui. Tchau. Você não lembra o quê? Carmen? O que você falou que você não lembra? Eu coloquei a presença aí. Deixa eu olhar. Colocou, Carmen, tá certinho aqui. Tá, obrigada. Obrigada pela aula. Que isso? Amei a sua aula. Que bom. Ah, muito boa. Eu amo simbolismo. Aqui, Oh, eu também gostei muito disso. Você colocou lá em PDF também, né? eu vou colocar um pouquinho, tá bom? Aí vocês copiam. Então tá jóia. Tá jóia. Muito Beijo, obrigada. Carmen. Tchau, Amei. tchau. Tchau. Até semana que vem. Até. Tchau.